tema da nossa pregação nessa noite é a face amarga da vida e a bondade de Deus. A face amarga da vida e a bondade de Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já vimos, de alguma forma, a face amarga da vida, as dificuldades da vida. Lidamos com ela todos os dias. Como é que nós lidamos com as dificuldades, né, Sueli? É enfermidade, são problemas inúmeros, coisas que a gente tem que enfrentar todos os dias. Não sei se eu vou conseguir pregar com esse ventilador ligado aqui. A folha está voltando. Esse aqui com preferência. E aquele lá está para a igreja, esse aqui está para mim. Obrigado. Capítulo 1, do livro de Ruth, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Vamos aguardar, estamos ajudando algumas pessoas a acharem o texto. A Bíblia é um livro grande, né? Não é fácil às vezes memorizar onde estão os livros. Ruth capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 22 apenas. Depois de Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, Ruth. Antes de Samuel. Ela é bem. Você vê um livro pequeno, 4 páginas. É o capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 19. A face amarga da vida e a bondade de Deus é o tema da nossa pregação. Podemos ler, irmãos? Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi. Noemi significa amável, tá, gente? Mas de Mara, que significa amarga ou amargura. Então não me chamem de agradável, me chamem de amarga, de amargura, de azeda. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita de cevada. Amém, Jesus? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui como seres humanos, como pessoas que têm todos os dias que enfrentar desafios, que têm todos os dias que enfrentar lutas e problemas. E eu peço nessa noite que o Senhor venha falar ao nosso coração, o Senhor venha apontar a sua palavra às nossas vidas, Pai. Eu peço assim no poderoso nome de Jesus, para a glória do seu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Corrie ten Boom. Já ouviram falar em Corrie ten Boom? Corrie ten Boom foi uma cristã
que a família dela acolheu. O pai dela tinha uma relojoaria e o pai dela acolheu judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem um livro que deu origem a um filme chamado Refúgio Secreto. E o fato é que os alemães acabaram descobrindo que a casa delas estava servindo como um refúgio para os judeus. E para resumir a história, Corrie ten Boom e Betsy, a sua irmã, foram levadas para um campo de concentração nazista. E Corrie ten Boom foi uma sobrevivente do campo de concentração, mas a irmã dela, Betsy, não sobreviveu. Entre as barbaridades que elas viveram ali no campo de concentração, muitas vezes ficarem sem comer dias, Betsy, a irmã de Corrie ten Boom, foi estuprada por alguns soldados alemães e foi morreu sem comida, de desnutrição. Eu li um trecho essa semana de um comentário da Corrie ten Boom. Faz muitos anos que ela morreu, mas você acha vídeos dela no YouTube em inglês, não sei se tem em português. E a Corrie ten Boom, ela diz o seguinte nesse trecho, foi um pedacinho de um testemunho dela com a irmã, e ela diz assim, Corrie ten Boom: eu ouço as pessoas dizerem como Deus é bom. Nós oramos para que não chova durante um evento da igreja e tenhamos um dia bonito, que o passeio possa ser bonito, da igreja agradável. Sim, Deus é bom quando Ele manda um dia bom, um dia bonito, um dia quente para o evento da igreja. Mas Deus também é bom. Deus também é bom quando Ele permitiu que a minha irmã Betsy morresse de fome durante ou diante dos meus olhos num campo de concentração alemão. Deus também foi bom quando Ele permitiu que a minha irmã morresse diante de mim. E ela diz assim: eu me lembro de uma ocasião quando eu estava desanimada, desencorajada. Tudo ao nosso redor eram trevas, e havia trevas no meu coração. Eu me lembro de ter dito a Betsy que eu achava que Deus tinha se esquecido de nós, porque nós éramos servos de Deus, estávamos ali no campo de concentração. Deus esqueceu da gente aqui. E a Betsy, a irmã dela, que acabou morrendo de fome, disse assim: não, Corrie, Ele não se esqueceu de nós. Lembre-se da sua palavra, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Betsy diz para ela: não, Deus não esqueceu de nós. Mesmo nesse campo de concentração, eu consigo sentir o amor e a graça de Deus. O texto que nós acabamos de ler nessa noite nos fala de Noemi voltando para Belém, e o coração dessa mulher está angustiado. O coração de Noemi está amargurado, porque deu tudo errado na vida dela, por causa das perdas. Ela perdeu o marido, e ela perdeu os seus 2 filhos, perdeu tudo. E quando ela chega na cidade, as mulheres da cidade foram recebê-la, disseram: olha, você não é a Noemi que foi embora um tempo? E ela já foi logo dizendo para aquelas mulheres: não me chamem de amável, me chamem de Mara,
porque eu estou angustiada. E ela começa então a falar que Deus havia permitido ela perder todas as coisas. E enquanto eu estava meditando essa semana nessa palavra, preparando a pregação de hoje, lendo essa história de Corrie ten Boom, depois você coloca no YouTube O Refúgio Secreto. Eu assisti o filme, é muito bonito o filme, antigo pra caramba, mas é muito bonito. Você vai ver que é um filme bem antigo, mas é um filme forte. E eu fiquei pensando na gente aqui, cada um de nós. Enquanto eu preparo a pregação, eu fico pensando, não sei se todo pastor é assim, acho que é, mas eu fico pensando em cada um de vocês. Eu fico pensando na Cris, eu fico pensando na irmã Vilma, no seu Geraldo com os problemas de dor nas costas dele, o meu irmão Aparecido com as suas mãos trêmulas, incontroláveis. Eu fico pensando em cada um de vocês aqui, a minha irmãzinha que está grávida, e fico pensando em cada um de nós, que todos nós que estamos aqui, fico pensando, né, na Sueli com as crianças, vai para São Paulo, volta, o Thierry com os problemas de saúde aí que ele compartilhou conosco essa semana. E muitas vezes, como Noemi, nós ficamos, nos deparamos com circunstâncias difíceis, né, irmãos? Com circunstâncias difíceis. E pode ser que você e eu nos sintamos tentados a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo a minha aflição? Será que Deus não poderia curar o meu marido? Será que Deus não poderia curar as minhas mãos trêmulas? Será que Deus não poderia ter impedido daquele familiar que foi levado pelo Covid-19? E todo momento a gente vai se deparando com desgraças na vida. E talvez você esteja aqui hoje à noite com questionamentos no seu coração também. Talvez você esteja aqui hoje à noite pensando: poxa vida, as portas de emprego, de trabalho não se abrem para mim. Talvez você pode estar aqui nessa noite dizendo: poxa, as dificuldades financeiras chegaram. As dificuldades financeiras chegaram. Ô pastor, eu tenho muitos problemas de relacionamento na minha família. Eu tenho uma família quebrada, eu tenho uma família desunida, eu tenho uma família com muitos problemas. E é impressionante que a primeira coisa que a gente faz numa situação dessa, a gente quer culpar Deus, a gente quer responsabilizar Deus. Olha o que ela diz. Ela diz assim: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, e o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Então, para ela, toda aquela situação que ela estava passando era como se a mão de Deus estivesse recaindo, pesando sobre a vida dela. Noemi, ela está tão focada nos seus problemas e nas suas dificuldades, nas suas angústias, no seu lamento, na sua dor, que ela está incapaz de ver aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente está tão focado no problema que a gente não consegue ver o caminho que Deus está abrindo na nossa vida. Porque se não fosse essa miséria, irmãos, se não fosse essa dificuldade que entrou na vida de Noemi, ela nunca teria deixado Moabe e nunca teria retornado para Belém, ela nunca teria retornado para a terra da promessa, ela não teria voltado para o centro da vontade de Deus. E consequentemente ela não sabe, mas nós estamos caminhando aqui, estudando o livro, pregando o livro de Noemi. Ela não sabe, mas Deus vai presenteá-la de muitas maneiras. Ali na frente
Grandes portas de Deus vão se abrir na vida de Ruth e de Noemi. Grandes coisas Deus vai fazer. Espera um pouco, porque ali na frente Deus vai surpreender. E Deus está levando essa mulher por caminhos que ela não entende. Assim como a Betsy falou. Não. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim é o amor de Deus. Nós não conseguimos entender no momento. No momento que você está no buraco, quando você está no meio da situação, quando você está passando, você está no meio da aflição, você não consegue ver a luz, você não consegue ver a saída. E era exatamente isso. Ela não sabe, mas Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida dela, para que ela pudesse voltar para o propósito de Deus, e consequentemente ela vai fazer parte do propósito de Deus, ela vai fazer parte da história da salvação, ela vai fazer parte do propósito do Senhor. E às vezes a gente está tão preso, como diz, olhando para o nosso umbigo, é o meu problema. Aliás, quando a gente tem muita gente que quando passa a tribulação acha que só ela está passando luta, né? Não, é só a minha vida. Mas todos nós aqui passamos. Como eu disse, o irmão tem um problema de saúde, mas está aqui, ó, buscando a Deus. Os irmãos têm, né, menino com problema. Todos nós temos, né, Cris? Problema na família, problema nos nossos lares. Mas os irmãos estão aqui hoje à noite porque de alguma forma você crê que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus tem um caminho, mesmo que no momento nós não entendemos o caminho. Você está entendendo o que eu estou falando? Mesmo que naquele momento, mesmo que na hora do não, mesmo que na hora da dificuldade você não entenda. Ruth não sabe, mas Deus está conduzindo o caminho na vida dela e de Noemi. Assim como Deus está conduzindo o caminho da tua vida também. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ainda que no momento a gente não consegue entender. Mas eu quero nessa noite, eu quero que nós possamos nessa noite refletir algumas coisas aqui sobre essa história, que é muito comum a atitude nossa, quando nós estamos no meio do problema, quando a porta não se abre na hora que a gente quer, quando as coisas não mudam na hora que a gente está esperando. Eu quero compartilhar e dividir com vocês algumas lições preciosas que podem te ajudar a olhar para essa situação. Se você estiver no meio de um problema, eu quero que você reflita 3 coisas que eu quero destacar nessa história. Primeira lição, eu quero que você anote aí. Às vezes Deus tira de nós coisas que nos são preciosas. Às vezes Deus tira de nós coisas que são preciosas. Preciosas para nós, né? Coisas que são importantes para nós. Ou porque elas estão nos mantendo em algum pecado. Às vezes porque essa coisa está nos mantendo em algum pecado, ou por causa da dureza do nosso coração. Em outras palavras, às vezes Deus precisa tratar com o nosso coração duro. Às vezes a gente vê uma pessoa chorando aflita, né? Mas a gente não sabe, às vezes aquela pessoa é uma pessoa de coração duro. Aparentemente você olha assim, é uma pessoa maravilhosa, mas Deus sabe o quanto é duro o coração daquela pessoa, que só às vezes uma situação de dificuldade para Deus conseguir entrar no coração daquela pessoa.
Quem que já não viu aquela expressão que o fulano veio para Jesus pela dor? Por quê, hein? Porque já foi falado, foi aconselhado, e a pessoa continua dura de coração. E às vezes a pessoa precisa passar por um momento, às vezes tem que tocar na saúde da pessoa, às vezes a pessoa precisa passar por um abalo emocional para ela cair a ficha, para ela despertar para uma situação. Então Deus sabe como lidar com seus filhos. Deus sabe como lidar com cada um de nós. Às vezes pode ser por causa de um pecado, ou pode ser por causa, como eu disse, da própria dureza do nosso coração. Fala sério, irmãos. Bom seria se nós lêssemos a Bíblia e obedecêssemos assim, imediatamente. Mas a maioria das vezes a gente não obedece a palavra de Deus só ouvindo, sabia? Então muitas vezes Deus vai usar um outro método para falar conosco. É o método dos problemas, as dificuldades da vida. Às vezes Deus vai ter que dar uma cacetada, usar um padrão, usar uma situação, às vezes uma enfermidade, alguma coisa para chamar a minha e a sua atenção. Como eu disse, às vezes não é tão fácil, a gente não responde a Deus de uma maneira tão rápida como deveríamos. E aí Deus tem que usar uma maneira mais dura, um método às vezes mais duro na nossa vida. Tem um escritor que ele fala assim, que na alegria Deus fala baixinho, Deus sussurra, mas no sofrimento Deus grita. O sofrimento muitas vezes é Deus dizendo: para, reveja os seus caminhos. Seu coração é duro. Se as coisas acontecessem no teu tempo, do jeito que você queria, você já tinha até esquecido do Senhor. Deus sabe como lidar com cada filho. Deus sabe que às vezes, se um começa a ser engrandecido, ou a tua vida começa a prosperar, aquela prosperidade às vezes pode se transformar no seu grande inimigo, te afasta da presença de Deus, sabia? Tem gente que Deus vai manter pobre o resto da vida, porque Deus sabe que se subir um pouquinho, vai querer voar igual, e vai se esquecer das coisas de Deus. Quantas vezes a gente não conta aqui na igreja, a pessoa vem para a igreja Graça Eterna, ou para qualquer igreja, estava desempregado, não faltava um culto, arrumou emprego, agora não tem tempo para buscar Deus, não é assim? Imagina, que fala dar asa para a cobra, né? Então às vezes Deus prefere não te perder, Deus prefere nos manter próximo, falar: eu não vou fazer do jeito que Ele queria, que ela queria, mas pelo menos eu ainda tenho o seu coração, do que da noite para o dia as coisas mudarem e a gente se esquecer do Senhor. Isso acontece ou não? O tempo todo. Então Deus, na sua graça, irmãos, Deus, na sua graça, a sua graça é suficiente para nós. Amém? A graça de Deus é suficiente para você. Então às vezes a nossa fraqueza, às vezes os defeitos, os problemas, né? Não é porque Deus não nos ama, mas porque Ele nos ama o suficiente para falar às vezes não. Ou às vezes Deus pode dizer para você e para mim: espera, ainda não é o momento, ainda não chegou o momento. E você se alegrar em Deus assim mesmo, ainda, como é que fala aquele texto na Bíblia? Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, nem haja vacas nos currais, contudo me alegrarei no Senhor. Se Deus fizer, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não fizer no meu tempo, na hora, louvado. Sabe o que Deus quer ver?
alegria brotando no seu coração, não porque as coisas estão melhorando financeiramente para você ou por qualquer outra situação. A alegria no coração do crente, ela tem que ser independente das situações, porque glorificar a Deus, vir aqui na frente dar um testemunho, quando as coisas estão bem, qualquer um pode fazer, qualquer ímpio pode fazer, mas você conseguir arrancar um louvor a Deus, um sorriso no seu rosto, uma alegria, um júbilo, quando as coisas não estão caminhando do jeito como a gente queria, é para poucos. Ser grato a Deus igual a Betsy da história que eu li aqui, é para poucos. É agora que você tem, é agora que Deus quer ver o júbilo do teu coração, é agora que Deus quer ver a gratidão do seu coração. Não é quando as coisas mudarem agora, é nesse momento que você diz: eu vou te louvar, Deus, independente das minhas circunstâncias, independente de qualquer coisa, é agora que eu vou louvar o teu nome, é agora que eu vou te glorificar, Deus, porque eu não creio no Deus que eu só posso me glorificar, só posso me alegrar nele quando as coisas estão bem. Aí é fácil, é agora que você tem que arrancar uma força da onde você não tem e voltar os seus olhos para Deus e dizer: louvado seja o Senhor. Amém, igreja? É nesse momento. Talvez agora não seja o momento de Deus mudar, fazer um milagre na sua vida. Talvez agora seja o momento de você ser um milagre para Deus. Talvez agora não seja o momento de Deus mudar as suas circunstâncias. Talvez agora seja o momento de Deus mudar você nessa circunstância. Talvez agora seja o momento de Deus dele falar: vamos tratar esse coração duro dele. Vamos tratar esse coração que está reclamando aí, que está murmurando. Começa a louvar o meu nome. Deixa eu ver se você me ama de verdade. Deixa eu ver se você me ama por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso fazer. Vamos ver se você me ama mesmo pela minha essência e não por aquilo que eu posso fazer na tua vida. Será que a gente às vezes está tão insensível que a gente não consegue ver os sinais, os pequenos sinais que Deus tem nos dado? Será que nesse momento Deus não tem colocado irmãos verdadeiros em Cristo do seu lado para chorar com você? Gente para te encorajar, gente para dizer: você não está sozinho, nós estamos aqui por você, estamos aqui junto com você. Às vezes a família de sangue não está nem aí, aí Deus levanta irmãos em Cristo, vai sorrir para você. Às vezes você está dentro da tua casa, está todo mundo com cara feia, rabugento, você dá bom dia, só falta a pessoa dar boa noite para você, e aí são as pessoas que você menos imagina que Deus vai usar para te dar uma palavra de motivação, para te dar uma palavra de ânimo, para acreditar no seu potencial, para acreditar e para te ajudar. Às vezes são amigos cristãos, são pessoas que Deus levanta na nossa vida. Eu me lembro, quando eu me converti, nem tudo meus pais entendiam, eles ainda estavam num processo, passaram a maior parte da vida deles no mundo, eles não entendiam das coisas de Deus, então eles me viam lendo a Bíblia e achavam que eu estava perdendo meu tempo, achavam que eu estava, sei lá, fanático demais. Mas naquele momento de desencorajamento, era o momento que Deus levantou amigos, irmãos queridos, que diziam: uau, você tem potencial, Deus acredita no seu potencial, Deus vai te usar, Cristiano, muito pelo mundo, Deus vai te usar. Você entende que às vezes não é da onde você está esperando, mas é da onde Deus está querendo trabalhar na sua vida, onde Deus está querendo fazer algo. A Noemi está cega, ela não sabe, mas ela está indo para a terra da promessa, e ali Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a própria Ruth,
Deus vai usar Boaz, Deus vai mexer nas circunstâncias. Eu creio nessa noite num Deus que mexe nas circunstâncias da nossa vida. Mas aonde você estiver, entenda a mensagem que Deus está querendo transmitir. É a hora que Deus está chamando a tua atenção, é a hora que Deus quer chamar você. Talvez Deus está querendo que os seus olhos se abram para dimensões, para situações que você não está olhando. Você está tão focado, talvez numa situação diante de você, que você não está vendo. Deus já está trabalhando, Deus já está movendo aqui e ali, Deus já está movendo as circunstâncias. Então a sua oração, a nossa oração tem que ser: Deus, abre meus olhos, tira, Senhor Deus, essa viseira, tira, Deus, essa cegueira. Lembra do Balaão? A mula empacou e o Balaão sentava o pau na mula e a mula não ia, e ele batia e a mula ia espremendo ele contra a parede. Chegou uma hora que a mula falou assim, a mula falou, gente, a mula falou com o homem, dizendo: você que é a mula, você não está vendo que tem um anjo aqui na minha frente, que não deixa eu ir? Aleluia! Você não está vendo que é Deus que está impedindo os seus caminhos? Você não está vendo que é Deus que está diante de você? E Deus diz assim em Apocalipse: a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, não adianta você soprar, empurrar, bater, não vai se abrir, porque é tempo talvez de Deus tratar com o teu coração e o meu. É o coração, porque mais do que o sucesso seu, é o seu crescimento espiritual. Mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, a maior preocupação de Deus é se nós estamos nos tornando como Jesus. Aí você fala: não, pastor, mas eu já sou um cristão. E cadê o louvor nos teus lábios nesse momento de dificuldade? Cadê o momento de glorificar a Deus nessas situações? Cadê a gratidão? Cadê o sorriso para Jesus? Cadê a alegria independente dos problemas? Eu te louvarei, Senhor, independente de promoção, independente da minha saúde, independente, eu vou te adorar, Senhor. Aí Deus tirou o ídolo do coração. Como eu disse aqui, às vezes Deus tira de nós as coisas que se tornaram preciosas para nós, porque elas estão mantendo o nosso pecado e dureza de coração. Ou é algum pecado, ou às vezes é a própria dureza do nosso coração. Segundo lugar, sabe quando a gente se torna amara, quando a gente se torna amargo na vida? A gente se torna amargo quando nós deixamos de olhar para trás e ver que Deus já foi bom conosco lá atrás. Quando a gente começa a se esquecer que Deus já foi bom no passado. Noemi disse: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. O que essa mulher perdeu? Ela perdeu a memória. A incredulidade faz você se esquecer do que Deus já fez na sua vida. Todo dia eu agradeço a Deus, porque eu sei o que Deus tem feito na nossa vida. Minha mulher já contou aqui várias vezes, a nossa comprinha do mês era 400 conto. Era catando moeda, contando moeda. Mas a gente nunca reclamou. A nossa alegria era conseguir economizar um pouquinho. Eu lembro até hoje, o primeiro cartão de crédito que a gente conseguiu, o limite acho que era 200 ou 400 reais, uma coisa assim. Foi quando a gente conseguiu comprar uns livrinhos lá na Conde, lembra? 400, né?
Quando sobrava uma quirelinha, a gente ia lá, comprava uma Bíblia, um livro, voltava igual criança, ela comprava as páginas da Bíblia. Mas eu não lembro nunca a gente dizer que droga, essa comida de novo, ou então, meu Deus, que tribulação financeira. Em todas as coisas, para a glória do Senhor, a gente dava glória a Deus. Então Noemi se tornou amarga porque ela esqueceu do que Deus fez. Será que ela se esqueceu que Deus tirou Israel lá do Egito, tirou o povo de Deus da escravidão e introduziu o povo na terra da promessa? Ela está voltando para a terra da promessa. E a gente começa a ficar amargo quando a gente esquece que Deus já foi misericordioso com a gente no passado, que Deus já deu sinais, provas da fidelidade dele. Ele já mostrou que Ele é fiel na nossa vida, tantas e tantas e tantas vezes. Quantos testemunhos, né? Quantas coisas nós já não vemos do milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus, que era para eu ter morrido logo que eu nasci. Os médicos entregaram para meus pais, disseram, pode levar para casa, não tem mais nada que a gente pode fazer. Meu pai aplicou uma injeção lá, porque ele era enfermeiro do exército, né? Ele aprendeu a aplicar a injeção. Ele passou na farmácia, ela comprou um antibiótico que não podia nem aplicar, porque minha mãe eu era lactante ainda, minha mãe amamentava, até perdeu o leite. Meu pai falou, eu vou dar a última tentativa, porque tudo que eu comia já descia direto, era uma infecção intestinal a leite materno, coisas assim. E meu pai aplicou a injeção e aí o meu intestino segurou. Ele trabalhando e aí descobriu que eu tinha intolerância à lactose. Sempre fui meio chato mesmo. Aí, mas não a bolinha de chuva, posso comer à vontade, né? Aí, né, irmão, tá tão gostoso, olha. E aí, descobriu que lá quando ele trabalhava ainda na VASP, lá em São Paulo, meu pai dava aula de eletrônica para avião. E tinha um piloto lá que tinha um filho que tinha o mesmo problema, uma filha. Falou, dá leite de soja. Então meu pai se comunicava naquela época, 1972, se comunicava com os outros pilotos e pessoas que trabalhavam nas empresas aéreas para saber que alguém que saísse do país pudesse trazer o leite de soja, que era o único leite que eu podia tomar. Por quê? Porque o navio que trazia era leite importado na época. O navio que estava trazendo afundou. Então assim, é uma bênção atrás da outra assim. Então você vê que você está aqui hoje, você é fruto da misericórdia de Deus. Deus tem sido misericordioso com a tua vida. E não se compare, não tem comparação, que Deus trabalha com cada um de um jeito. Às vezes você pode olhar para a vida do fulano e falar, caramba, a pessoa faz tudo errado, ela não obedece a Deus e as coisas dão certo na vida dela, e eu tento ser fiel a Deus, eu tento ser honesto com Deus, e as coisas não estão. Quantas vezes essa pergunta veio na minha cabeça, Deus, quanta dificuldade, irmãos, vamos falar sério, eu não sei você, mas já passei muita dificuldade financeira na minha vida, pelo amor de Deus, já passei muita tribulação. Às vezes você vê um mané, um cara que nem teme a Deus, um cara que não é cristão, ou então um cristão que não está nem aí, o cara nem abre a Bíblia dele na semana, nem lê a Bíblia, não está nem aí para as coisas de Deus, e a vida do cara está fluindo. E às vezes a gente está servindo a Deus, é uma luta da bexiga, como diz, é uma luta do cão. Mas Deus trata com cada um individualmente. Amém? É interessante, se você ler a Bíblia, esse nome Mara,
ele aparece num outro momento na história de Israel. Quantos se lembram? Eles estavam saindo do deserto e encontraram as águas, né? Estavam com sede. Na hora que eles foram tomar água, a Bíblia fala que aquelas águas eram amargas. E sabe o que o povo fez? Começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Será que o Senhor quer que a gente morra? Que ao invés de eles orarem, clamarem por um milagre, começaram a reclamar e chamar aquelas águas de águas Mara. Aí Deus deu uma ordem para Moisés: você pega um pedaço de madeira, joga na água, e aí aquela água se tornou água potável novamente, eles puderam tomar. E ali mais para frente Deus os levou para um lugar de oásis, que foi para Elim, um lugar que havia muitas palmeiras. Então esse é o trajeto na vida do povo de Deus. Você está com sede? Ali na frente Deus provê. Mas aí, para você não começar a esquecer de Deus, Ele permite uma lutazinha ali. Então a vida do cristão é assim, é vitória, não é de vitória em vitória, é de vitória, luta, vitória, luta. Esse é o padrão da Bíblia. É uma luta que antecede uma vitória. Depois de uma vitória vem uma luta de novo. E assim a gente vai vivendo de fé e de glória em glória. Mas o justo viverá da fé. Deus sabe que ninguém aguenta ficar só na luta, né? Então Ele coloca oásis na nossa vida. Mas Deus sabe que quando o crente só vai vivendo de vitória em vitória, ele tende a se esquecer de Deus e ficar autoconfiante. Começa a se esquecer, aí Deus permite uma dorzinha ali, uma tribulaçãozinha ali, uma dificuldade ali, né? E para que ele possa fazer como Paulo: Senhor, a minha graça te basta, o meu poder, eu não vou dar o que você está querendo, Paulo, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quantos estão entendendo? Amém. Essa é a vida do cristão. Deus ali no deserto proveu, dando Elim, dando para o povo sombra e água fresca. Deus sarou, por isso que vem a expressão: o Senhor é o que sara, Jeová Rafa. É por causa disso. Deus sarou as águas amargas na vida do seu povo. Glória a Deus. Então nós precisamos trazer à nossa memória, igreja, aquilo que nos dá esperança. Precisamos ter memoriais na nossa vida da fidelidade de Deus. Precisamos lembrar da bondade de Deus. Mas Noemi estava, como eu disse, tão voltada para o problema dela, tão voltada para o seu umbigo, que ela esqueceu da história de Deus na vida do povo de Israel. Que nós somos um povo que é fruto do milagre. Se não fosse Deus, aquele povo não teria saído do Egito. Se não fosse Deus, o povo teria morrido no deserto, o povo não teria cruzado as águas, né, do Mar Vermelho, o povo teria sido destruído. Mas Deus sempre traz livramento na vida do seu povo. Aleluia. Nós não podemos, igreja, ter essa miopia espiritual. Nós não podemos ter essa cegueira espiritual. Sabe aquele louvor antigo que dizia: quantas bênçãos são todas da divina mão? O louvor diz: quantas bênçãos. E veja quantas são. Uma, todas de uma vez. O louvor antigo da harpa, do cantor cristão aí, dizendo que a gente tem que contar as bênçãos. Então a gente precisa o tempo todo estar lembrando das bênçãos de Deus, senão a gente se esquece. Peraí, Deus já foi fiel comigo. Se Ele já foi fiel, então Ele tem crédito, Ele vai continuar sendo fiel. Foi, é e será. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não mudo, por isso não sois consumidos. Deus não muda. E
E por último, irmãos, terceira lição que eu quero tirar desse trecho que nós lemos nessa noite: pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você e comece a olhar para Deus como alguém que está lutando por você. Não, Deus não está contra Noemi, Deus está por ela. Deus é tão bom que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para que a trouxesse para o centro da sua vontade. Mas Deus não está contra ela. Não é isso que ela disse? Olha o que ela fala no versículo 20: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu estava plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Mas não foi Deus que fez isso. Deus não estava punindo, Deus não estava castigando ela. E às vezes quando a gente está passando uma situação dessa, a gente acha que Deus está contra nós. Olha, irmão, não aceite nenhum tipo de decreto, de sentença sobre a tua vida. Já viu pessoas assim? Elas estão passando sofrimento, luta. Ela acha que é alguma maldição que está sobre a vida dela. Aí sai procurando igreja aí onde o pastor quebre maldição na vida dela. Aí sai procurando igreja aí onde quer tentar onde é que o capeta está escondido na vida da pessoa. Como é que você quebra uma maldição quando é Deus que está tratando com o teu coração? Sabe como? Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Você quer sair desse lugar? Se humilhe diante de Deus, coloque a sua cara no pó, busque a presença de Deus, clame a Deus. Amém? Se Deus está tratando com o teu coração, é a hora de se humilhar. Deixa Deus então quebrar o que Ele quer quebrar. Deixa Deus então fazer o que Ele quer fazer. Não, ela não está debaixo de maldição. Deus ainda não terminou a história na vida de Noemi. Deus ainda não terminou a sua história. Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo. Deus diz para você nessa noite: ainda está muito cedo para você desistir. Você nem começou. É muito cedo ainda para você jogar a toalha. Esse momento você pode não entender o que está acontecendo, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: Deus trabalhou na minha vida, Deus me ensinou algumas lições importantes. Tem gente que passa por problema, acha: esse é meu destino é sofrer, meu destino é padecer. Não, esse não é o seu destino. Deus não tem prazer na dor de ninguém, irmãos. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Você não é um amaldiçoado, você é um bendito do Senhor, você é um abençoado de Deus e não um maldito. Noemi evoca dizendo que aquela tribulação era Deus, que era Deus que estava colocando, impingindo aquela dor, aquele sofrimento na vida dela. Deixa eu dizer para você: o projeto de Deus para a sua vida não é o sofrimento. O projeto do Senhor para a tua vida é uma vida bem-aventurada, é uma vida que seja para a glória do nome do Senhor. Então não aceite sobre você essa ideia que o projeto de Deus para a minha vida é maldição, é desgraça. Não, esse não é o pensamento que Deus tem para a tua vida. Se Deus fechou uma porta aqui, você pode ter certeza que Ele está trabalhando uma porta muito melhor. Quando você entrar lá, você fala: cara, graças a Deus, não foi aquilo que Deus tinha para a minha vida. Graças a Deus, Deus não fez as coisas na hora que eu queria e do jeito que eu queria, mas foi no momento de Deus. Não, a vida de Noemi não estava debaixo de uma desgraça. Muito pelo contrário.
A última parte do nosso versículo diz: e chegaram em Belém no começo da colheita de cevada. E domingo que vem eu vou pregar, se Jesus não voltar, eu quero pregar sobre semeadura e a colheita na vida do Filho de Deus. Deus tem uma colheita para a sua vida, aleluia. Deus tem uma colheita de muitas realizações, de muitas bênçãos e de muitos milagres na sua vida, mas você precisa permanecer fiel, você precisa permanecer firme, você não pode jogar a toalha, você não pode desistir, você tem que olhar como Deus trabalhando. Se é o tempo de Deus trabalhar, aceite o propósito e os processos de Deus, mas Deus tem uma colheita sobrenatural na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E domingo que vem nós vamos começar a pregar sobre a mudança de página. Nós não vamos só virar a página literalmente da nossa Bíblia, a folha da Bíblia, no capítulo 2, mas nós vamos começar a ver a mudança de Deus na vida dessas duas mulheres, porque Deus é o Deus que está escrevendo a tua história. Deus é um Deus que está escrevendo a nossa história. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você, em nome de Jesus.